ação retaliadora, ele poderia ter tirado aquele homem da equipe, ele poderia ter feito tantas coisas, mas ele não fez. Esperou o tempo de Deus, aquele homem pôde se arrepender, e o arrependimento daquele homem gerou depois bons frutos para a vida desse ministro de Deus chamado Rick Renner. O próprio Jesus lidando com a traição dentro da vida ministerial dele, irmãos. Judas, um dos mais próximos, porque quando você vai ver no Salmo, diz assim: quem levantou o calcanhar contra mim não foram os meus inimigos, é aquele que comia pão comigo. O salmista profetizando sobre Judas, irmãos, a Bíblia diz que Judas era um amigo próximo de Jesus. Judas não era aquele discípulo assim que Jesus nem sabia quem era, não, era próximo. Tão próximo que Judas beija Jesus, irmãos, para anunciá-lo. E o que é que Jesus fez? Nada, morreu na cruz por Judas igual. E ainda diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, irmãos, a gente tem uma escolha: alimentar o cálice da injúria, da difamação, da perseguição, da afronta, ou alimentar o cálice do amor e do perdão. Porque o cálice que você alimentar é o cálice que você vai beber. Não pense que você vai alimentar raiva por alguém, ódio por alguém, e de repente você vai estar vivendo uma vida boa e próspera. Pode até avançar um pouco. E esse é o problema, que a gente avança um pouco. E quando eu falo um pouco, eu estou falando às vezes de anos. Mas chega uma hora que o diabo vai puxar o teu tapete. E aí você só vai avançar se você realmente liberar perdão. Entende? Então o legado que o pastor Bud deixou para mim foi quando ele me falou isso na escola de ministro. Mas eu já tinha feito a besteira, irmão. Eu já tinha denunciado o meu pastor para a liderança. Eu já estava sofrendo tudo aquilo. E eu disse: Senhor, eu só tive que pedir perdão a Deus, pedir perdão às pessoas, pedir perdão a todo mundo, juntar os cacos da minha família, juntar o caco dos meus filhos, que estava muito ataque de Satanás contra a gente, e aí avançar. Isso já aconteceu com pessoas que eu treinei, vai acontecer com pessoas já aconteceu com pessoas que eu dei oportunidade. Houve um ministro que nós colocamos ele para pastorear uma igreja, e um dia ele chegou na minha casa, e eu achei que era uma comunhão que íamos ter, uma coisa comum que íamos ter, e ele: vem falar com o senhor. Eu digo: amém, cara, tem um café. Não. E ele começou a acusar a gente, ele começou a falar coisas contra a gente. Eu disse: cara, Célia, eu segurei Célia assim, que Célia queria revidar, né? Você acha que Célia é brava, mas é mansa, mas rapaz, isso é uma onça. Eu é que controlo ela, mas eu que sou o gardenal dela. Porque ela é mais brava do que eu, irmãos. E o perigo que eu já me espalho, ela não, ela vem devagarinho e tum. Eu já vi um gritando de longe: ei, eu vou pegar você, eu vou pegar. Eu já vi de longe gritando, irmão. Sério não, ela vai se aproximando e pô, pega você. Então Célia queria, eu já segurei, a gente se segurou ali um pouco. E aí, Célia, o que foi que houve? Eu disse: amor, não sei. Eu não sei o que foi. O que foi que você fez? Eu disse: eu não fiz nada. Você também não fez. Então, não tem a ver com a gente. É com aquele rapaz. E aquele homem ficou chateado com a gente um tempo, irmãos. Falou coisas da nossa família para as pessoas que não era verdade. Falou mentira a meu respeito para muita gente. Eu vi pessoas ficar meio chateadas comigo, sem nem me conhecer direito, pelas informações que aquele homem estava falando. E aí ele falou, como eu tinha colocado ele para pastorear uma igreja, ele ligou para o nosso supervisor, e o meu supervisor me ligou na hora. Eu estava dando aula em uma cidade, quando o supervisor ligou para mim, eu disse: oi, cara, na época ainda era, vou falar o nome não, senão você vai querer somar as datas, as idades, e talvez vai saber quem é, e não quero, o interesse não é quem é, o interesse é só que a história edifique você. E o meu supervisor disse: cara, fulano ligou para mim, disse que tu falou mal de mim. Aí eu disse: cara, o que eu falei exatamente mal de você? Porque existe uma forma como eu falo. Aí ele falou que tu falou isso. Eu disse: ponto, você acha que eu falo dessa forma? Ele disse: não, por isso que eu estou te ligando. Eu disse: não sou eu, não falo dessa forma.
Ele falou também que tu nunca ofertasse na vida dele. Eu digo, eu nunca ofertei na vida dele? Tá, aí eu liguei para o meu tesoureiro na hora, disse, olha, faz um levantamento aí, nesse ano, de todas as ofertas que nós demos a fulano. Porque como eu trouxe ele para a igreja, eu disse a ele, olha, a nossa igreja vai manter 1 ano de salário com você, estabeleci um salário tanto com você, tá certo? Ele, tá bom, pastor, foi tudo bênção. Faltava 3 meses, quando eu mandei um comunicado para eles, cara, olha, falta 3 meses, e daqui para frente você vai ter que se suprir pela igreja que está aí, que eu vejo que a igreja já pode sustentar você. Pronto, a nossa relação mudou, depois que eu avisei a ele, que 3 meses depois, a nossa igreja não ia mais mandar uma oferta para ele. Mas não era justo eu continuar mandando uma oferta para ele, se a igreja que ele estava, agora podia sustentar ele. Eu agora poderia transferir aquela oferta para outra pessoa, como foi o que eu fiz. E ele ficou chateado comigo, e ele mandou um e-mail para o ministério, dizendo que eu nunca tinha ofertado na vida dele. Só que, irmãos, todas as pessoas que nós ofertamos, eu peço para a pessoa assinar um recibo. Saiu qualquer valor da igreja, assina recibo. Eu não estava, do meu bolso não, eu não preciso pegar recibo de ninguém. Mas hoje, geralmente, a gente faz um Pix e tem até um comprovante que a gente fez um Pix para alguém. Então, de certa forma, você tem um recibo, até de uma oferta que você dará a alguém. E eu pedi para o supervisor fazer todo, o meu tesoureiro fazer todo o levantamento. Pastor, para que isso? Não, só faça. E quando eu chegar aí, eu quero isso pronto. Quando eu cheguei de viagem da aula, eu peguei aquele material, olhei, eu até me espantei. Em 1 ano, eu tinha dado 50 mil de oferta a ele. Eu somei, porque eu chamava ele para pregar uma vez por mês na minha igreja, dava uma oferta. A gente vendia alguns materiais que ele vendia, a gente passou para ele, não cobramos, demos todo o dinheiro a ele, não fizemos assim o valor, pagamos como se fosse integral, como se ele não tivesse dado aquele material, a gente vendeu e deu 100% a ele. Eu fiz todas essas contas, quando eu olhei eu me assustei, eu digo, rapaz, eu dei 50 mil a esse homem em 1 ano, e ele vem dizer para mim que eu não dei nada. E ainda assim, o que é que eu tive que fazer? Perdoar. E continuar treinando pessoas, porque eu não posso me machucar, porque pessoas que você treina, elas às vezes vão fazer isso com você. Então, irmãos, não vem me falar sobre que você não consegue perdoar. O nosso ministério tem um legado, e um dos legados desse ministério se chama perdão. Nós não somos ministros ou um ministério que avança com mágoas. Nós crescemos e continuamos crescendo, porque nós ministramos sobre perdão e andamos em perdão com pessoas. Quando chegamos em cidades, às vezes as pessoas falam mal da gente, falam mal do Rema, falam mal da escola, e nós não saímos por aí defamando ninguém, nem falando mal de ninguém. Nós ficamos na nossa e continuamos pregando o Evangelho, continuamos motivando alunos para vir fazer o Rema, e as pessoas continuam crescendo. Eu não tenho que brigar com nenhum pastor em cidade nenhuma que Deus me levar para mostrar que eu sou melhor que eles. Pelo contrário, irmãos, eu vim para somar em Macapá, não vim para brigar com ninguém. Então eu não vou me incomodar de afrontas e de coisas que vivemos, de pessoas onde a gente vai, onde você for. Você não deve se incomodar com, já imaginou, o garçom te tratou mal, quero chamar o grupo de louvor, o garçom está te tratando mal no restaurante, talvez você não saiba como foi o dia dele, irmãos, e você não tem que revidar a ele porque ele te tratou mal. De paz, vai em paz. Esses dias eu estava vindo aqui do norte, estava vindo para casa, e aí o rapaz do ônibus deu um buzinão atrás de um carro, e eu estava quase do lado do carro assim. Aí eu olhei assim, o cara do carro olhou com uma cara feia para mim, se ele tivesse o olhar do Superman, ele tinha jogado um raio laser em mim ali na hora. Esse cara pensou que foi eu que buzinei, mas eu nem liguei, rapaz, ele acelerou, passou por mim, eu fiquei rindo dentro do carro, porque ele achou que foi eu que tinha dado um buzinão nele. Se ele me conhecesse, sabia que raramente eu uso a buzina. Sério, por que tu não buzina? Eu digo, porque eu não quero. É uma coisa que eu não gosto, irmão, de estar no trânsito buzinando. É de mim, eu não gosto de receber buzina, então eu também não dou.
Mas aquele homem ficou bravo comigo. E eu não vou me incomodar com isso. Sabe por quê? Porque a gente tem que entender isso aí. Às vezes vamos sofrer afrontas. Vamos sofrer confrontos. E para a última, para você entender, em 2022, do final de 2021, começo de 2022, em dezembro de 2021, novembro de 2021, eu me envolvi num acidente. Uma moto bateu no meu carro. E foi uma situação que já houve um livramento para a moça que estava pilotando a moto. Ela vinha com o filho dela, e eles voaram e caíram no asfalto. O jovem se arranhou os joelhos, ela caiu com as costas no chão, ficou lá parada. O marido dela vinha no carro atrás, ela estava numa moto, uma moto grande, uma 750 da Yamaha, uma moto grande, ela vinha correndo muito. E quando eu fui atravessar um cruzamento, eu olhei para os dois lados, mas o lado que eu olhei dela, eu não a vi, mas ela vinha correndo muito, então, automaticamente, esse tempo que você leva para olhar para o outro lado, dificilmente você olha de volta para o lado que você olhou. E aí quando eu atravessei, que eu vi que ela vinha, eu dei uma acelerada do carro, e ainda assim ela me pegou do outro lado, ela pegou na roda traseira do meu carro, e teve aquele acidente todo. E eu chamei um advogado nosso lá da igreja, disse, cara, aconteceu assim, 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 disse, pastor, a lei de trânsito é clara, como ela bateu no final do seu veículo, na faixa, não foi na sua faixa, foi na faixa principal, foi na última faixa já. Quando você cruza a via, tem duas faixas, a que vai e a que vem. Ela não me pegou na faixa primeira que eu passei, eu já estava finalizando a outra faixa. Ela bateu na roda traseira, o carro era um Onix, então era um carro, não foi nem um carro sedã que tinha uma traseira maior. Ele disse, olha, aí ela vinha errada, ela realmente vinha em alta velocidade, o senhor errou por cruzar a faixa, né, preferencial dela, mas ela também errou. Então, nesses casos, é 50% para cada um dos lados. E eu fiquei pensando, eu já vi a cena. Pastor atropela a moça e não quer pagar. Não ia dizer, o Gilmar cruzou a preferencial e viu uma moça em alta velocidade, bateu nele, e agora ela não quer assumir a responsabilidade dela, e ele não era isso, a manchete não ia ser essa, irmão. Aí, Célia, o que é que tu vai fazer? Eu digo que o evangelho manda fazer. Se vai 1 milha, vamos 2. Eu vou assumir tudo. Mas se eu não quisesse assumir tudo, eu tivesse ficado atento para não cruzar a preferencial. Eu tivesse esperado um pouco mais, tivesse feito, né, quando não tivesse mais carro de lugar nenhum, eu tivesse passado. Mas eu me distraí e aconteceu. Estava totalmente errado? Não. E assumi um prejuízo que para mim foi de 45 mil. Botei o carro para conserto, passei uns 15 dias sem carro, e o diabo dizendo, tu é um besta, tu é um besta, tu é um besta, tu é um besta. Eu nem liguei para aquilo, irmãos, nem liguei. Quando foi no virada do ano, o Senhor me honrou com um carro novo. Não paguei nada por ele. Às vezes nós não entendemos as coisas. Há uma expressão dentro do meio cristão que nós não entendemos como Deus faz as coisas, e é uma verdade. Os desígnios do Senhor não são compreendidos muitas vezes por nós, porque Ele só vai exigir de nós uma coisa: andar em perdão, andar em amor, não arrumar confusão. Eu não estou dizendo que você não brigue por seus direitos, eu não estou ensinando isso. A Bíblia mostra que nós temos direitos e devemos ir atrás deles de acordo com as nossas necessidades. Nós já tivemos que colocar, por algumas vezes, até empresas aéreas na justiça, para reembolso de coisas que eles nos prometeram e não cumpriram, e não queriam reembolsar, e nós entramos na justiça. É o meu direito, eu não tenho isso, eu não estou falando que você não faça isso.
Muitas vezes nós temos que ir viver situações, não porque a gente quer, mas porque o outro lado está irreversível, está irredutível. Mas quando andamos em amor, em qualquer área, Deus nos prospera. Pastor Bud viveu uma experiência lá na cidade de Campina Grande. Havia uma igreja que vivia falando mal dele direto. Tinha um programa na televisão e falava mal, porque esse americano, esse ladrão de ovelha, esse não sei o que, vivia falando mal. E um dia o pastor Bud soube que ele precisava de umas cadeiras para a igreja dele. E o pastor Bud comprou aquelas cadeiras e mandou entregar a ele. E aquele homem disse assim: de que essas cadeiras? Não, foi a igreja Verbo da Vida que mandou para a sua igreja. Ele ficou assustado. E aquele homem estava no velório do pastor Bud, chorando e agradecendo de como o pastor Bud andou com ele, mesmo quando ele perseguia o pastor Bud, assim que ele chegou em Campina Grande. E o pastor Bud nunca revidou a uma afronta. Nunca tratou ninguém com indiferença, irmãos. Ele era... E se há um legado que ele deixou para nós, foi esse legado de andar livre de sentimentos por qualquer situação que possa acontecer, na família, no trabalho, onde você está inserido agora, de casa, sei lá, você tem que andar livre. Não é fácil para algumas personalidades. Eu explodo logo, mas alguns guardam, vão acumulando aquilo dentro. Eu acho que eu prefiro esses que explodem logo do que aqueles que vão guardando. De repente vem uma confusão e a pessoa puxa casos lá de 1942. Para com isso, irmão. Eu gosto do que Paulo diz: eu me esqueço das coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que estão diante de mim. Há diante de você um prêmio soberano. Há diante de você um avanço soberano. 26 anos de casados, vamos para mais 26. E o segredo não é o quanto nos amamos, é o quanto nos perdoamos. Esse é o segredo. Porque nos amamos. Mas tem dias, irmão, que a gente quer enfiar a faca um no outro. Mas o segredo não está nesses dias, tá? Enquanto nós conseguimos perdoar um ao outro. Homem às vezes é muito forte com palavras, com mulheres. Diz coisas que elas lembram. Cara, sério, esses dias me lembrou uma coisa que eu falei para ela. Lá no nosso primeiro ano de casado. Quando ela teve Guilherme, ela disse: você um dia disse que eu estava feia. Eu falei, você falou quando eu estava de resguardo. Ela estava de resguardo, irmão. Nosso primeiro filho. E eu nem crente era. E ela lembrou que eu disse isso. Então, a coisa é séria. Eu disse: amor, me perdoe. Eu não já pedi perdão a você, ela já, mas só estou lhe lembrando. Rapaz. Amém. Não, vou ficar lembrado, fique tranquilo. Você está linda, você é maravilhosa. O segredo, irmão, não é o quanto você briga, é o quanto você perdoa. Sucesso de qualquer ministro não é o quanto ele prega bem, é o quanto ele tem capacidade de perdoar pessoas. Se você conversar com qualquer homem de Deus, em qualquer lugar do planeta, que cresceu e se desenvolveu, todos eles vão ter vivido alguma história de frustração. E que decidiram deixar para trás, não olhar para aquilo, perdoar e muitas vezes trazer aquela pessoa para um momento com a vida deles de novo, como Paulo fez com João Marcos. Trouxe de volta. Me traz João Marcos, e me é muito útil. Mas João Marcos foi um pivô de briga entre ele e Barnabé. Olha que coisa. O Senhor, irmãos, Ele é lindo. Fica de pé, eu quero orar com você. Eu sei que muitas vezes sofremos o dano, não porque somos bestas,
mas porque amamos ao Senhor que nos gerou e pagou o preço pelos nossos pecados. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada um que está aqui. Há um legado da vida do pastor Bud, da vida desse ministério, e no meu coração esse legado se chama perdão. Um homem que andou em amor, todos os dias da vida dele. Até o seu último suspiro estava andando em amor com todos aqueles que o cercavam. Um homem que não levou em consideração as afrontas que sofreu, mas pagou o preço de te amar e de perdoar. E o Evangelho chegou a nossas vidas hoje. Queremos, Senhor, também estar dispostos a pagar o mesmo preço, de não levar em conta as afrontas sofridas, mas decidimos perdoar, porque você é um Deus de amor, um Deus de perdão, um Deus que perdoou a nossa vida, perdoou os nossos pecados na cruz do Calvário, e por isso somos livres. Eu te louvo. Se você está em nosso meio e você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você quer fazer isso nessa noite, eu quero te fazer o convite. Ou você está afastado dos caminhos do Senhor, aleluia, ou está com algum sintoma de enfermidade e quer oração por cura. Se você está aqui com sintoma de enfermidade, quer oração por cura, eu quero orar por você também, porque o Senhor é aquele que sara. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Senta por um instante, amados. Eu queria fazer o convite de oração também. Você que está com rancor, querendo matar alguém, para você vir orar. Mas eu acredito que ninguém se levanta. Nem eu quero, só eu que estou com rancor. Não. É uma coisa que a gente tenta esconder, amém? Mas não vale a pena guardar esse tipo de sentimento, porque ele só nos traz prejuízo, amém? E o nosso ministério é um ministério de amor, um ministério de compaixão. Nós entendemos a vida das pessoas pela base do nosso fundador, pastor Bud, que como exemplo de vida, ele andou de forma sábia, irmãos. E são tantas histórias boas da vida do pastor Bud, que levaria mais que um culto para contar todas elas para você. E ainda assim, não transmitiríamos a essência da vida daquele homem, da simplicidade do evangelho dele, de como ele se comportava. Que você e eu precisamos entender como Cristo andou na terra, temos que andar também, perdoando os seus acusadores, perdoando os seus opressores. E eu sei que isso não é algo fácil no ambiente que estamos vivendo, porque a gente está vivendo uma geração que fala de amor com os lábios, mas o coração está longe de amor. E Jesus falou sobre essa geração que honrava ele com a boca, mas o coração estava distante.
Então, verdadeiramente andar em amor é não se preocupar com coisas, amém? Você não precisa proibir pessoas de falar mal de você, amém? Você pode não se incomodar com quem fala mal de você, irmãos, desde que você saiba que não está nada errado, amém? Desde que você sabe que não tem nada a esconder, então você não se preocupe, amém? E nesse dia, Verbo da Vida de Missões, nós sempre fazemos uma oferta missionária. O pessoal pode colocar a conta aqui já. Essa oferta, ela não é uma oferta que fica na nossa igreja, ela vai direto para a nossa agência de missões. O Ministério Verbo da Vida, ele tem uma secretaria de missões. Como você viu no vídeo, nós temos hoje 52 missionários espalhados por todo o mundo. E esses missionários eles fazem uma filiação à agência de missões. Tem uma escola de missões em Campina Grande. Se um dia você tem um chamado, quer entender missões, faz o Rema, e aí você pode ir para Campina Grande fazer um ano de escola de missões. Dentro disso aí você vai entender como é que funciona essa coisa de missões no nosso ministério. Nós honramos muito missões porque o pastor Bud, ele é um missionário que veio para o Brasil. Então nós honramos muito porque ele passou muitas coisas por não ter suporte total do país onde ele veio. Havia um suporte ou outro, então hoje nós tentamos dar o máximo de suporte que podemos aos nossos missionários fora. A nossa igreja aqui de Macapá, ela dá suporte financeiro a um missionário nos Estados Unidos chamado Jânio César. Ele é um homem de Deus, está lá pregando o evangelho. A gente todo mês manda uma oferta missionária para ele. Mandamos também ofertas para o Fernando Leal e para o nosso supervisor. A gente crê que vamos abrir o leque dessas ofertas, vamos mandar para mais missionários, mas no momento missionário mesmo, a gente oferta na vida do missionário Jânio César. Então a gente crê na obra missionária, e essas ofertas que em todas as igrejas do Verbo da Vida, elas estão sendo recolhidas, elas são agrupadas e elas são destinadas para várias obras que vão nascer em outros países ou que já estão nascendo. Em todos os anos a gente vê muitos relatos dos missionários de som que foram comprados, de coisas que foram pagas, às vezes despesas de estadia no sentido de legalização de missionários são usados com essas ofertas. Então, na nossa oferta cotidiana da igreja, essa que você honra todos os meses, a gente tira 15% dessa oferta. 10% dízimo dos dízimos e 5% a mais inclui 1% de missões, 2% de novas obras, para começo de abrir novas obras, e 2% para o COV, que é o Centro de Operações do Ministério Verbo da Vida, que fez a grande construção, teve uma pré-inauguração agora, depois eu vou passar o vídeo para você. O Ministério tem uma base ministerial lá em Campina Grande, e houve uma grande construção, mas já vinha há muitos anos coletando recursos de todas as igrejas, e agora conseguimos fazer essa construção, foi algo sobrenatural. Então, essas ofertas que você vai fazer, a gente depois vamos mostrar para você como o Ministério vai administrar ela, porque eles sempre falam o valor que foi arrecadado e como esse valor foi investido. Quando esse dado sair para nós apresentamos para você também, para você ter uma noção de como isso funciona. Então, nós cremos literalmente, irmãos, na obra missionária, e nós não cremos só de palavras, nós realmente agimos nesse sentido. Então nós preparamos os nossos missionários, nós investimos em pessoas que estão no campo, e a ideia é essa mesmo. Então, queria que você ficasse de pé. Se você não vai fazer por meio eletrônico, você pode trazer aqui no nosso gasofilaço, trazer uma oferta de amor para a obra do Senhor, amém? Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela generosidade do teu povo.
É por meio da generosidade do teu povo que a obra tem avançado sobre a terra. E continuaremos avançando para a honra e glória do teu nome. Eu te louvo em nome de Jesus. Amém. Senta por um instante, amados. Estamos encerrando. Você viu que tem toda uma caracterização aqui do lado, né? Tentamos fazer um ambiente ali para você poder tirar foto. E hoje tem uma cantina especial, que é cachorro quente, amém? Estilo americano, aquele com a salsicha que vem inteira, aquele estilo americano mesmo. Então, passa lá, está bem baratinho nossa cantina. E quero já de antemão pedir perdão também a você, porque várias vezes já prometi passar o valor para você de todo o equipamento de som, mas a gente teve ceia, tivemos uma outra coisa domingo passado, foi o quê? Dia dos Pais, aí agora temos o dia de missões, mas o próximo domingo a gente vai fazer a prestação de contas para você de como ficou toda a parte de som, amém? Fica de pé, nós estamos encerrando. Aleluia. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Vai na bênção de Deus, fala com vários irmãos que você sair, passa lá na nossa livraria, passa lá na cantina, em nome de Jesus.